Evangelho de Mateus. É justamente esse livro da Bíblia que estamos lendo. Alguém está fazendo a leitura bíblica nesse ano, sistemática, Mateus? Amém. Glória a Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos encerrando o livro de Mateus. Você, antes de encerrar o mês de janeiro, estamos já encerrando a leitura de um livro todo do Novo Testamento. Uma bênção de Deus. Mateus capítulo 14, nós faremos a leitura a partir do verso 22. O contexto dessa leitura que vamos fazer encontra Jesus com a sua agenda semanal lotada. Não sei como foi a tua agenda essa semana, nesse dia, mas eu sei que a de Jesus foi muito, ou era muito intensa. Muitas curas ele operou naquela semana, muita libertação, muito milagre o Senhor estava fazendo naqueles dias. E com toda esta agenda, chegou uma notícia para Jesus. Ele sabia que o João Batista, primo dele, meio primo dele, que anunciara o ministério de Jesus, ele estava preso porque ele tinha condenado a atitude de Herodes, dizendo: Herodes, o que você está fazendo é um pecado. E ele estava preso. E enquanto Jesus operava milagres, chega uma nova informação para ele: João Batista foi decapitado. E aquilo mexeu com Jesus. E aí ele planeja, ele e os seus discípulos que estavam com ele, uma viagem de férias. Vamos passear. Vamos nesse itinerário. Mas eu acredito que Jesus postou em alguma rede social. Porque quando ele chegou no lugar onde seria o lugar das férias, a Bíblia nos fala que muita gente já estava lá e aguardando a chegada dele. Você já foi viajar e num lugar assim, sei lá, um dos lugares que você já foi viajar e que você imaginou que não encontraria ninguém conhecido, chegou lá, tinha alguém. Já aconteceu com você? Meu Deus, olha que mundo pequeno, esbarrar com você justo aqui. Pois é, não tem lugar onde possamos estar muitas vezes que venhamos a pensar, nós estamos aqui para descansar, não quero ver ninguém, de repente alguém te vê, te chama pelo nome, diz: não acredito, aqui também, né? Foi assim, Jesus estava nesse afã de estar com os discípulos, mas ao chegar lá, muita gente já estava aguardando. E eu quero ler com você agora, conhecendo um pouco da semana de Jesus, como foi, os dias que ele estava vivendo. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Compeliu é insistiu. Compeliu é ordenou. Então, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram:
é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Vamos encerrar essa leitura adorando ao Senhor com essa palavra, então. Isso. Olha só, em uma só voz vocês fizeram lindo, maravilhoso. Eu lerei de novo, depois eu peço de novo, aí você entendeu e me ajuda. Vamos lá, versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos adorar o Senhor dizendo de novo? Amém. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Bem, você conheceu um pouquinho da semana de Jesus, como ele estava, e Jesus naquele momento ele pensou: eu preciso de um tempo a sós para oração. Jesus orou, e você quer se dar o luxo de viver sem oração? Misericórdia da minha vida ou de nossas vidas, não é? Precisamos orar. Infelizmente, não são poucas as vezes que ao conversar com alguém e perguntar como anda a sua vida de oração, como anda a sua vida de leitura bíblica, e a resposta vem: zero, pastor. Feio. Jesus orava. Me ajude a pregar, escolha pelo menos uma pessoa e diz assim: se Jesus orava, como você não vai orar? Não faz sentido. Aliás, sem Jesus em nossa vida, nada faz sentido. Sem Jesus em nossa vida, nada faz sentido. Tudo fica sem sentido, vazio, oco. Bem, Jesus olha para os discípulos e os compeliu. E você já ou sabia ou ouviu eu falando, compelir é insistir. Vão, eu quero ficar contigo, Jesus. Vão. Ele ordenou: vão. Peguem o barco e vão naquela direção, atravessem. Lá eu vou encontrá-los. Essa foi a ordem. E quando os discípulos obedecem à ordem, a Bíblia nos fala que eles enfrentaram uma tempestade. E me parece que na matemática de Jesus, uma tempestade obedecendo à vontade dele é melhor que uma calmaria fora da sua vontade. Não sei se você entendeu. Mas estar em uma tempestade, por obedecer ao Senhor, é muito melhor do que uma sensação de calmaria fora da sua vontade. No livro de Provérbios nós encontramos um texto que diz que a falsa impressão de bem-estar
tem levado pessoas ao engano e à morte. A falsa impressão de que tudo está bem, porque eu estou fazendo do meu jeito. Nós lutamos para isso, para fazer as coisas do nosso jeito. Mas é o jeito de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós achamos, ou muitas pessoas acham, não sei você, que a nossa vontade deve prevalecer. É isso que eu quero fazer. Então os discípulos foram na direção que Jesus apontou. E indo nessa direção, eles depararam-se com uma tempestade. Esse mesmo texto que nós lemos aqui em Mateus, nós encontramos também no Evangelho de Marcos. Você não precisa abrir, só vou citar. Marcos, no capítulo 6, em especial o versículo 48, diz que Jesus subiu ao monte, estava lá orando, e lá de cima, do alto do monte, ele olha para baixo. E ao olhar para baixo, ele vê o barco aonde os discípulos estavam, que ele compeliu que fossem para aquela direção, e olhou para eles e viu que eles estavam enfrentando uma tempestade. Portanto, se existe alguma tempestade, alguma instabilidade que você está enfrentando, por fazer a vontade do Senhor, saiba que o Senhor não perdeu você de vista. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesus Cristo é aquele que morreu, ou antes que ressuscitou e está à direita de Deus, e ora por nós, e intercede por nós. Se você quiser, agora escolha outra pessoa e diz assim, ó, Jesus está orando por mim. Conta isso para alguém. Jesus está orando por mim. Ele está à direita de Deus, orando por mim. Quando tudo parece incerto, quando a tempestade vem, quando as lutas chegam, como é bom saber que nós não saímos do campo de visão de Jesus, Ele continua olhando por nós. Mesmo que você tenha pensado diferente, ou falado diferente, o Senhor, Jesus, está à direita de Deus, o Pai, orando por ti. Gosto de pensar nisso, que Jesus, ao olhar para mim, disse, Pai, dá força para o Gilberto, para que ele possa perseverar, para que ele possa cumprir o propósito que tenho para a vida dele. Jesus está orando por você nesse momento. Quando Ele nos compele, quando Ele insiste, quando Ele nos direciona, quando Ele nos ordena, nos aponta a direção, Ele também nos sustenta. É Ele quem tem nos sustentado até aqui. É Ele que tem sustentado o seu povo, a cada um de nós. Bem, ao olharmos para essa passagem também, quero que você entenda que todos nós enfrentamos tempestades na vida. Todos nós enfrentamos momentos tenebrosos, difíceis. E nós precisamos entender qual a razão de estarmos passando por tal tempestade. Mas fatalmente, ou é certo que nós em algum momento da vida enfrentamos tempestades na vida. Existem tempestades que nós enfrentamos e elas servem como corretivas, servem para nos corrigir. Nós precisamos de correção do Senhor. Lembram, por exemplo, de Jonas,
o profeta Jonas. Homem de Deus, Jonas, que o Senhor o comissiona, o compeliu para uma direção, dizendo a ele: vai nessa direção, anuncie a minha mensagem. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi na direção oposta àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. O que foi que ele atraiu? Tempestade. A tempestade veio para matar Jonas? Não. As tempestades corretivas em nossa vida não são para nos destruir, são para nos ensinar. Nós precisamos estar dispostos a aprender. Quais são as tempestades que você está enfrentando? Existe alguma que se estabeleceu sobre você, sobre as suas emoções, sobre a sua família, sobre sua casa, sobre o seu futuro? São tempestades. Será que essa tempestade é porque quer corrigir a direção, a rota em sua vida, que em algum momento, e infelizmente, seres humanos são assim, nós nos desviamos do foco, do alvo, da direção de Deus. Porém, olhando para essa passagem, esses discípulos que estavam no barco, eles estavam fora da direção de Jesus? O que vocês acham? Não. Bem, eles estavam na direção que Jesus ordenou e ainda assim eles enfrentaram tempestade. Sim. Corretiva, pastor? Não, era para fortalecê-los. Por exemplo, Davi, o rei Davi, ele foi ungido rei quando era ainda adolescente. Mas ele não assumiu o reinado, ele precisava ser fortalecido. Algumas tempestades, alguns desafios ele precisou enfrentar. Paulo, o apóstolo, muito conhecido para aqueles que têm o hábito da leitura, para todo cristão que tem o hábito da leitura bíblica, sabe que ele foi escolhido por Deus, escolhido, ungido também pela igreja, mas que mesmo com tudo isso, ele foi apedrejado quase até a morte. Essa tempestade veio sobre a vida dele para corrigi-lo. Os discípulos estavam com Jesus. Se pedissem a eles, quem era Jesus, talvez eles pudessem dizer o que nós falamos ali no final da leitura: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas, algumas vezes, nós falamos isso da boca para fora. Eu não quero julgar você, eu quero que você julgue a você mesmo nesse momento. Quantas vezes você tem de boca falado que Jesus Cristo é o teu Senhor, mas na prática você tem feito tudo do teu jeito? Quantas vezes? Então, se perguntasse aos discípulos quem era Jesus, é possível que eles falassem: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Mas eles precisavam dessa convicção. E Jesus, quando ele sai de cena e vai para a oração, ele também estava dando uma oportunidade aos discípulos para que eles amadurecessem, porque se eles continuassem com Jesus, eles não teriam um entendimento deles ampliado. Eles precisavam obedecer e ir na direção que Jesus estava apontando, mesmo que aquela direção lhes causou medo. Fica imaginando, a Bíblia nos fala que na quarta vigília da noite Jesus os encontrou, e Jesus os despediu antes da primeira vigília. A primeira vigília da noite era das 6 da tarde até as 9 da noite. Então, antes das 6 da tarde, eles pegaram a direção de Jesus e entraram no barco. Primeira vigília, das 6 até as 9.
Segunda vigília, da 9 até a meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã até às 6. Entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi encontrá-los. Como eles estavam? Numa tempestade. Entre 3 e 6 horas da manhã, numa tempestade, a única luz era de algum raio que porventura disparasse naquele lugar. Então, com medo da tempestade, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o barco totalmente instável. De repente eles olham num daqueles clarão, daqueles flashes que vem, e eles olham uma imagem se formando sobre as ondas, e eles começaram a gritar. Não sei você, mas provavelmente eu gritaria também. No meio da tempestade, distante da margem, raios, instabilidade. Não é possível. Só eu que estou vendo? Alguém mais está vendo? É um fantasma! E eles começaram a gritar. Entre 3 e 6 horas da manhã, talvez eles pudessem dizer: está demorando até quando, Jesus? O Senhor nos mandou para cá e estamos enfrentando uma tempestade até quando? Procura depois fazer uma pesquisa no seu aplicativo da Bíblia ou no computador, se você tem. Quantas vezes você vai encontrar essa expressão? Até quando? Até quando? Porque para eles, tão ruim quanto a tempestade parecia a demora de Jesus chegar. Jesus tinha dito que iria alcançá-los e nada de Jesus chegar. Como anda a tempestade em sua vida que você está enfrentando? Será que você também está dizendo até quando? Os recursos deles já haviam se esgotado. E os seus? Você já tentou parar a tempestade em sua vida na força do seu braço e não tem conseguido? Talvez você já falou como os discípulos: até quando, Jesus? Até quando, Senhor? E ao olharmos para essa situação, lembro os irmãos que é o tema para este ano, para nós, o ano do resgate. Jesus é o nosso resgatador. Se a situação está difícil, a tempestade está grande, fique tranquilo. Nós temos Jesus como resgatador. E o nosso resgatador, ele é fiel. Ele vem. E a palavra do Senhor nos diz que ele veio caminhando por sobre as águas. Aquilo que causava medo aos discípulos, Jesus veio caminhando por sobre aquilo que causava medo. Aquilo que tem te causado medo, espanto, insegurança, está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele vem como nosso resgatador. Jesus Cristo vem para nos resgatar, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E quando olhamos para esse momento, Jesus olhou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ter bom ânimo no meio da tempestade. Eu fico imaginando que nós estamos olhando o aparente e Jesus, ao olhar para os discípulos, viu uma tempestade muito maior dentro do coração de cada um deles. A tempestade maior que eles estavam enfrentando estava dentro deles. Como está o teu coração nessa noite? Tem de bom ânimo, diz o Senhor. Sou eu, diz o Senhor. Não temais, diz o Senhor. O Senhor trouxe paz à tempestade interna da vida deles.
Os discípulos estavam apavorados. E de repente Jesus disse: sou eu, não temais. Então Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Como ele iria com Jesus se ele estava num barco no meio de uma tempestade? Eles estavam no outro lado da margem. Lá era tranquilo. Agora, no meio da tempestade, por pior que fosse, era melhor estar dentro do barco do que fora. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu quero ter os problemas que causam medo debaixo dos meus pés. Eu quero essa autoridade para pisar naquilo que tem me dado medo, que tem causado pânico, insegurança, ansiedade. Manda-me, Senhor, ir ter contigo. E Jesus olha para Pedro e diz: vem, homem, venha. Não sei como, mas ele sai e começa a andar em direção ao Senhor Jesus. Estou pisando sobre aquilo que antes me paralisava, sobre aquilo que parecia que seria o fim. Seria o fim. Mas ele continuou andando. Eu não sei, queridos, como você reagiria. Porém, Jesus foi e deu essa palavra, essa direção, e disse para Pedro: venha. E ele foi naquela direção. Talvez você, como Pedro, possa ter sentido-se encorajado a andar por sobre as águas, sobre a tempestade, mas nós já lemos a passagem e já sabemos o que aconteceu. Pedro andava sobre os problemas olhando para Jesus, mas ele voltou a olhar para os problemas. Sabe onde está Pedro? Infelizmente, as atitudes dele estão dentro de mim. Não só de mim. Cada um de nós. Que muitas vezes ouvimos Jesus dizer: pise sobre as dificuldades e venha na minha direção. E nós começamos a olhar e dizer: será possível? Não, não é possível. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Após aquele momento, Jesus o socorre porque ele clama a Jesus. Jesus estende a mão a ele e diz: homem de pequena fé. Se Pedro andando sobre as águas é um homem de pequena fé, eu nem sei qualificar a minha. E não sei a sua. Mas Pedro foi chamado um homem de pequena fé. Porque você duvidou, estendeu a mão, colocou-o sobre o barco, e ao estar no barco, Jesus opera mais um milagre naquele lugar. A calmaria vem e os discípulos olharam e disseram: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. A maior revelação que eles puderam ter foi durante um momento de tempestade. Essas lutas que talvez você esteja enfrentando, se é por estar fazendo a vontade de Deus, as maiores revelações vocês terão, ou você terá, você alcançará, porque você está indo em direção ao Senhor. As maiores revelações que nós temos é no momento, ou são em momentos de grandes tempestades, de grandes desafios. Eles olharam e disseram: verdadeiramente. Eles olharam e eles adoraram ao Senhor. Eles saíram com despojos, eles saíram com uma recompensa. Jesus os resgatou, os salvou e lhes deu revelação. O profeta Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei.
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você está enfrentando alguma tempestade? Talvez, e será o nosso convite a você, bendiga ao Senhor, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, disse o salmista, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor. Lembra os irmãos do que a palavra do Senhor nos diz. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando bons e maus. Eu e você não saímos do campo visual do Senhor. Ele tem olhado por mim e por você e intercede por nós. Lembro também os irmãos, como aprendemos nessa passagem, quando os recursos dos homens ou do homem se esvaem, os recursos do Senhor permanecem todos intactos, disponíveis àquele que clama. Era a quarta vigília da noite, já na parte mais intensa da madrugada da tempestade. Talvez eles pensassem que já não haveria solução. Não sei você, se você assim pensa. Os recursos dos discípulos tinham se encerrado, não os do Senhor, pois os deles são inesgotáveis. A solução para trazer paz em meio à tempestade que porventura alguém esteja enfrentando. E é sobre isso que eu quero orar nesse momento. Se você é essa pessoa que carece de paz no meio da tempestade, eu quero que você se coloque em pé e nós vamos orar com você nesse momento. Traz paz, Senhor. Traz paz, Senhor. Esperança no meio da desesperança. É Ele que abre o caminho no mar que estava fechado e o Senhor abriu. É Ele que faz com que a água saia da rocha. É Ele quem ressuscita aquele que já estava condenado pela medicina e como que morto, o Senhor trouxe a vida. É Ele que traz paz em meio à tempestade e traz bonança. Por isso Jesus é o príncipe da paz. E nós vamos orar entregando ao Senhor. Mesmo que ouçamos o Senhor dizendo, como Ele falou a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ah, Deus, se você quiser, põe a mão sobre o seu peito. Ao colocar, você está dizendo: Senhor, eu recebo da Tua paz, a paz que excede entendimento, a provisão que vai para além das minhas limitações. As minhas limitações não são suas. Tudo é possível àquele que crê. O Senhor Jesus disse isso quando disseram: Lázaro já está morto há 4 dias. Ele disse: eu já não te falei que se creres verás a glória de Deus?